O audiolivro que você vai ouvir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe e nos ajude a evangelizar. Boa leitura. A missa de sempre, o tesouro escondido. Pela glória da Santíssima Trindade, pelo amor a nosso Senhor Jesus Cristo, pela devoção à Santíssima Virgem Maria, pelo amor à Igreja, pelo amor ao Papa, pelo amor aos bispos, aos padres, a todos os fiéis, pela salvação do mundo, pela salvação das almas, guardai esse testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardai o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Guardai a missa de sempre. Monsenhor Marcel Lefebvre, 23 de setembro de 1979. Segunda parte, o Novus Ordo Missae. Capítulo 2. A missa de Lutero. Vimos anteriormente como o novo rito os dogmas fundamentais manifestos na missa celebradas segundo o rito tradicional. Por várias vezes, Monsenhor Lefebvre afirmou que esta modificação vai ao sentido de uma protestantização. Ele propõe a confirmação disto pela análise do culto eucarístico e do sacerdócio protestantes. O luteranismo e o anglicanismo. Os protestantes concentram o culto sobre o homem, suprimem o ofertório, mudam as palavras da consagração, comungam sob as duas espécies e rezam em língua vernácula. A reforma deles estabeleceu-se progressivamente, embora o povo tenha descambado pouco a pouco na heresia sem se dar conta disso. Primeiro, a reforma de Lutero. Lutero dizia: o culto era direcionado a Deus para louvá-lo, passou-se então a se dirigir ao homem para consolá-lo, iluminá-lo. O sacrifício ocupava o primeiro lugar, o sermão vai suplantá-lo. Segundo a sua reforma, o introito, o gloria, a epístola, o evangelho, o sanctus, são conservados, segue uma pregação. O ofertório e o cânon foram eliminados. O sacerdote simplesmente recita a instituição da ceia, diz em voz alta em alemão as palavras da consagração e da comunhão sob as duas espécies. A consagração é cantada em alemão. Ela é concebida nestes termos: Nosso Senhor, na noite em que foi entregue, tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto, cada vez que o fizerdes, em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois da ceia e disse: Tomai e bebei todos, isto é o cálice, um novo testamento, em meu sangue que é derramado por vós e para a remissão dos pecados. Fazei isto, cada vez que beberdes, em memória de mim. Essas narrativas referentes à missa evangélica não fazem pensar nas da liturgia reformada após o concílio? Quando estudamos todos os pormenores da nova reforma da missa em particular, ficamos estupefatos de nela encontrar todas as reformas que Lutero, os jansenistas e o Concílio de Pistola preconizavam. O Concílio de Pistola é uma assembleia jansenista realizada pelo bispo de Pistoia, e cujas decisões, assim como as do Concílio de Florença, foram condenadas por Pio VI.
Pio VI condena, entre outras, uma proposição desse sínodo pela simples razão de que ela omitia a palavra transubstanciação, bem como a seguinte proposição, a proposição que afirma que é contrária à prática apostólica e ao conselho de Deus não preparar o povo por vias mais fáceis para unir sua voz com a voz de toda a Igreja. Se ela é entendida no sentido de que é preciso introduzir o uso da língua vulgar nas orações litúrgicas, é falsa, temerária, perturba a ordem prescrita para a celebração dos santos mistérios, produz facilmente inúmeros males. Não há verdadeiramente diferenças entre a missa nova e a missa que Lutero celebrou durante toda a sua vida. Vede também as outras mudanças. Por exemplo, agora foi introduzida uma parte da narrativa nas palavras da consagração. Mas é exatamente o que Lutero fez. Consultai o livro Lutheranisme et Protestantisme de Christiani, e encontrareis tudo isso citado ali. Esse livro foi editado em 1910. Não é de hoje. Portanto, seu autor não podia pensar no que ia se passar em nossos dias. Lutero mudou exatamente as mesmas palavras na consagração. A única diferença é que Lutero suprimiu o pro multis, pro omnibus, por muitos, por todos. Eu diria que ainda isso é melhor do que se faz agora, porque agora se diz pro omnibus nas línguas vernáculas, ao passo que ele apenas o suprimiu. Mas quanto ao resto, é exatamente o mesmo. Suprimiu Mysterium Fidei, mistério de fé. E acrescentou corpus vobis tradetur, que será entregue por vós na consagração do pão. Pois bem, é exatamente o que nos veio de Roma pelas Notitiae, etc. O mesmo vale para a supressão do ofertório, porque Lutero não queria que fosse um sacrifício. Disse ele, recusamos absolutamente que esta missa seja um sacrifício. Chamemo-la de refeição, ceia eucarística, Eucaristia. São exatamente os termos que se empregam hoje. A crítica interna mostra-nos também uma verdadeira ausência da teologia católica do sacrifício da missa, do sacerdócio, e enfim a ignorância da pastoral. Pode-se dizer que essas reformas em geral são completamente contrárias à verdadeira pastoral. A melhor prova disso é que depois dessas reformas, as pessoas abandonaram a prática religiosa em vez de aumentar o número de fiéis nas igrejas. Os próprios progressistas reconhecem que a prática vem sempre diminuindo. Segundo, a Reforma Anglicana. O livro de Michael Davis mostra que a reforma litúrgica resultante do Concílio Vaticano II é muito semelhante à reforma anglicana que foi realizada por Cranmer. No novo Usordo imposto por Eduardo VI, o Confiteor traduzido em língua vernácula é recitado simultaneamente pelo celebrante e pelos fiéis, e servia de absolvição. A missa passou a ser uma refeição. Mesmo assim, os bispos esclarecidos aceitaram afinal o novo livro, para manter a paz e união. É exatamente pelas mesmas razões que a Igreja pós-conciliar queria nos impor o novo Usordo. Os bispos ingleses afirmaram, no século XVI, que a missa era um memorial. Uma propaganda bem sustentada fez impregnar os pontos de vista luteranos na mente dos fiéis. Os pregadores deviam ser agradáveis aos olhos do governo. Durante essa mesma época, o Papa apenas é chamado de o Bispo de Roma. Já não é o pai, mas o irmão dos outros bispos e, no caso presente, o irmão do rei da Inglaterra, que se instituiu chefe da Igreja Nacional.
O Prayer-Book de Cranmer, publicado sob o título de Book of Common Prayer e posto em circulação na festa de Pentecostes de 1549, esse livro foi composto por Thomas Cranmer para reagrupar todas as cerimônias do culto público anglicano em uma única coletânea. Ele marca a implantação da liturgia anglicana. foi composto misturando partes da liturgia grega e da liturgia de Lutero. Como não pensar em Bugnini redigindo a missa dita de Paulo VI com a colaboração de 6 observadores protestantes vinculados qualitatico ao Concilium para a reforma da liturgia. O Prayer-Book começa com estas palavras: a ceia ou Santa Comunhão, comumente chamada missa. Prefiguração do famoso número 7 da Institutio Generalis do Novo Missal, retomada pelo Congresso Eucarística de Lourdes em 1981, a ceia do Senhor, também chamada de missa. A destruição do sagrado estava inclusa também na reforma anglicana. As palavras do cânon deviam ser obrigatoriamente ditas em voz alta, assim como se passa nas Eucaristias atuais. A Inglaterra dos Tudors descambou para a heresia sem bem se dar conta, aceitando a mudança sob o pretexto de adaptar-se às circunstâncias históricas do tempo, tendo à frente seus pastores. Hoje é toda a cristandade que corre o risco de tomar o mesmo caminho. Terceiro, a implantação progressiva da reforma. Lutero estava muito descontente com Zwingli, Melanchthon e os outros. Eles eram os rigorosos que queriam sempre ir à frente, e ir muito rapidamente. Lutero dizia: não, 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 devagar, devagar. Para a supressão do latim, para a comunhão na mão, para todas estas coisas, devagar, devagar, cautela. Vai haver reações, e de devagar. Ele sabia muito bem que não se devia melindrar os fiéis, que não o teriam seguido, se ele tivesse procedido de maneira demasiado brusca. Não se encontram nos textos litúrgicos heresias formais, porque senão os católicos, que finalmente se tornaram protestantes, ter-se-iam rebelado. Ele fez tudo isso de maneira habilidosa. E é exatamente o que se passou conosco. Eu diria até que Lutero foi ainda mais prudente e mais lento na aplicação das reformas, do que as autoridades eclesiásticas atuais na aplicação do novo rito da missa. Lutero não hesita em manifestar o espírito liberal que o anima. Antes de tudo, escreve ele, suplico amigavelmente todos aqueles que queiram examinar ou seguir esta ordenança do serviço divino, para que não veja aí uma lei constrangedora e nem saia seduzindo por aí as consciências das pessoas. Que cada um adote-a quando, onde e como quiser. Assim o quer a liberdade cristã. O rito de Paulo VI assemelha-se curiosamente aos ritos luteranos e anglicanos. Uma rápida olhadela nesses ritos basta para comprová-lo. Resta considerar o que era para Lutero a missa, a presença de Cristo na hóstia e o sacerdócio. A negação do sacrifício propiciatório. Lutero pretende que a fé salva sem as obras. Ele nega, por conseguinte, o ato sacrificial que é a missa católica. Para ele, a missa é primeiramente liturgia e, depois, comunhão. Primeiro, Lutero nega o ato sacrificial da missa. Um dos erros doutrinais mais graves de Lutero está fundado no seu princípio primeiro,
é a fé ou a confiança que salva e não as obras, e um outro é a negação do ato sacrificial que, essencialmente, é a missa católica. Para Lutero, a missa pode ser um sacrifício de louvor, isto é, um ato de louvor, de ação de graça, mas jamais um sacrifício expiatório renovando e aplicando o sacrifício da cruz. Falando das perversões do culto nos conventos, ele dizia: o elemento principal do seu culto, a missa, ultrapassa toda a impiedade e toda a abominação. Eles fazem da missa um sacrifício e uma boa obra. Não houvesse outro motivo para deixar o hábito, sair do convento, romper os votos, este amplamente bastaria. A missa é uma sinache, uma comunhão. A Eucaristia foi submetida a um triplo e lamentável cativeiro, foi vedado aos leigos o uso do cálice, foi imposta como dogma a opinião, inventada pelos tomistas, da transubstanciação. A missa passou a ser um sacrifício. Lutero toca aqui em um ponto capital. Não hesita, no entanto. É, pois, um erro evidente e ímpio, escreve ele, oferecer ou aplicar a missa para os pecados, para satisfações em favor dos defuntos. Ele considera que a missa é, em primeiro lugar, a liturgia da palavra, em segundo lugar uma comunhão. Só se pode ficar estupefato ao constatar que a nova reforma aplicou as mesmas modificações e que, na verdade, os textos modernos colocados nas mãos dos fiéis já não falam mais de sacrifício, mas da liturgia da palavra, da narrativa da ceia e da partilha do pão ou da Eucaristia. Lutero suprimiu o ofertório, porque oferecer a hóstia pura e imaculada se já não há sacrifício. Segundo Lutero, a missa é oferecida por Deus no homem. Lutero escreve: a missa é oferecida por Deus ao homem e não oferecida pelo homem a Deus. Vede a impiedade de Lutero. A missa é oferecida por Deus ao homem e não o contrário, é evidente, pois ele não aceita o sacrifício propiciatório. Lutero tirará as consequências desta heresia suprimindo o ofertório que exprime claramente a finalidade propiciatória do sacrifício. Suprimirá a maior parte do cânon e apenas conservará o que ele chama de narrativa, a ceia. Então é de se ficar mesmo um pouco assustado ao ver que a reforma que Lutero fez em razão da sua heresia foi retomada pelo Novus Ordo, mas, evidente, supostamente sem a heresia. Terceiro, a fé e a confiança dos protestantes. Os protestantes dizem: há apenas um sacrifício, o da cruz, e é crendo no sacrifício da cruz que aplicamos em nós os méritos da cruz e que cobrimos os nossos pecados são cobertos. Porque eles não acreditam em uma renovação interior. Os protestantes não acreditam em uma renovação interior pela graça. Os méritos de Cristo, segundo eles, são imputados ao que crê, mas este permanece pecador. Para os protestantes, não há uma continuação da redenção. Nosso Senhor morreu na cruz, e redimiu o mundo inteiro. E acabou. Basta ter confiança em nosso Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Para os católicos, ao contrário, nosso Senhor quis que participássemos do sacrifício da cruz, que recebêssemos seus benefícios, que as nossas almas fossem limpas dos pecados pelo seu sacrifício perpetuado por seus sacerdotes. Com efeito, na última ceia, nosso Senhor disse a seus apóstolos: fazei isto em memória de mim. Primeira Epístola aos Coríntios, 11,24 a 25.
Nosso Senhor não disse: contai o relato da minha ceia, recordai-vos do meu sacrifício. Mas, sim, fazei este sacrifício, reproduzi este sacrifício, continuai meu sacrifício, hoc facite in meam commemorationem. Há uma imensa diferença entre a doutrina católica e a doutrina protestante. Os protestantes esquecem e não querem reconhecer que Nosso Senhor disse: hoc facite, fazei isto em memória de mim. Eles dizem simplesmente: in meam commemorationem, recordai-vos de mim. Eis o que dizem os que não dão continuidade ao santo sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. A negação da transubstanciação. Lutero não crê no dogma da transubstanciação. Alguns de seus discípulos e outros protestantes posteriores chegaram à negação pura e simples da presença real, daí a comunhão na mão sob as duas espécies. Lutero pregava a consubstanciação, a presença simultânea do corpo de Cristo e do pão. Essa afirmação foi condenada no Concílio de Trento. Se alguém disser que no sacrossanto sacramento da Eucaristia fica a substância do pão e do vinho juntamente com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e negar aquela admirável e singular conversão de toda a substância de pão no corpo, e de toda a substância do vinho no sangue, ficando apenas as espécies de pão e de vinho que a Igreja com suma propriedade chama de transubstanciação, seja excomungado. Lutero chega à negação da transubstanciação e da presença real, tal como foram ensinadas pela Igreja Católica. Para ele, o pão permanece. Como o diz seu discípulo Melanchthon, humanista e reformador alemão. Professor, tendo sido autoridade em Wittenberg a partir de 1518, sofreu influência de Lutero, cuja teologia ele sistematizou de forma mais racional. Ministrou conferências sobre teologia muito precisas e foi um dos principais autores da Confissão de Augsburgo. Tentou dar uma forma aceitável para os católicos da posição protestante. Seu ensinamento sobre a Eucaristia aproxima-se, afinal, da de Calvino, que se ergue com força contra a adoração do Santíssimo Sacramento. Cristo instituiu a Eucaristia como recordação da sua paixão. É uma idolatria adorá-lo. Daí a comunhão na mão e sob as duas espécies. Com efeito, negando a presença do corpo e do sangue de Nosso Senhor sob cada uma das espécies, é normal que a Eucaristia seja considerada como incompleta sob uma só espécie. Pode-se também por aí medir a estranha similitude da reforma atual e a de Lutero. Todas as novas autorizações concernentes ao uso da Eucaristia vão no sentido de diminuir o respeito, de se esquecer da adoração, a comunhão na mão e a distribuição pelos leigos, até por mulheres, a redução das genuflexões que acarretou o desaparecimento delas por parte de muitos padres, o uso de pão ordinário, de vasos profanos. Todas as reformas contribuem para a negação da presença real tal qual é ensinada na Igreja Católica. A negação de um sacerdócio visível. Para os protestantes, é todo o povo de Deus que celebra sob a presidência do pastor. Primeiro, Lutero, ai dos pretensos sacerdotes. Em sua obra sobre a missa privada, Lutero tenta mostrar que o sacerdócio católico é uma invenção do diabo. Por isso, ele invoca este princípio doravante fundamental: o que não está nas Escrituras é um acréscimo de Satanás. Ora, as Escrituras não conhecem o sacerdócio visível.
conhece apenas um sacerdote, um pontífice, um somente, Cristo. Com Cristo somos todos sacerdotes. O sacerdócio é simultaneamente único e universal. Que loucura qualquer um querer assambarcá-lo. Toda distinção hierárquica entre cristãos é digno do anticristo. Ai dos pretensos sacerdotes. Em 1520, ele escreve seu Manifesto à Nobreza Cristã da Alemanha, em que ataca os romanistas e pede um concílio livre. A primeira muralha erguida pelos romanistas é a distinção entre clérigos e leigos. Descobriu-se, diz ele, que o Papa, os bispos, os padres, os monges, compõem um estado eclesiástico, enquanto que os príncipes, os senhores, os artesãos, os camponeses, formam um estado secular. É pura invenção e uma mentira. Todos os cristãos pertencem, na verdade, ao estado eclesiástico, não há entre eles diferença nenhuma fora da função. Se o Papa ou um bispo dá unção, faz tonsuras, ordena, sagra, veste-se diferentemente dos leigos, pode criar engodos ou fazer ídolos ungidos, mas não pode fazer nenhum cristão nem um eclesiástico. Tudo o que sai do batismo pode gabar-se de ser consagrado sacerdote, bispo e papa, ainda que não convenha a todos exercer esta função. Dessa doutrina, Lutero depreende as consequências contra o hábito eclesiástico e contra o celibato. Ele mesmo e os seus discípulos dão o exemplo, abandonam o celibato e se casam. Quantos fatos decorrentes das reformas do Vaticano II conformam-se com as conclusões de Lutero: abandono do hábito religioso e eclesiástico, a ausência de todo o caráter distintivo entre os sacerdotes e leigos, a redução ao estado laico pela Santa Sé de um número elevado de padres que se casaram. Este igualitarismo manifesta-se na atribuição aos leigos de funções litúrgicas até então reservadas aos sacerdotes. A ordenação é orientada para o serviço da comunidade e não mais para o sacrifício, que é o que justifica a concepção católica do sacerdócio. Segundo, o sacerdócio dos leigos segundo Lutero. Para Lutero todos os cristãos são sacerdotes, o pastor não faz senão exercer uma função presidindo a missa evangélica. Essas reflexões de Lutero sobre o culto eucarístico e o sacerdócio manifestam o abismo que o separa do catolicismo.